Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar do filme Mãos Talentosas. O filme Mãos Talentosas é um filme que já é mais antigo. Ele é um queridinho meu também, de muito tempo. É um filme que é muito queridinho das pessoas que estudaram coaching, porque ele faz a gente refletir sobre alguns aspectos da nossa vida, que faz com que a gente valorize o nosso ambiente familiar, a nossa família, a nossa criação. E a gente já vai comentar mais sobre esse filme, mas antes da gente pegar essa ficha técnica, aproveita que você está aqui, já deixa seu like, segue a gente, que a gente vai falar agora da nossa ficha técnica desse filme. Damião. Vamos lá, você que nos acompanha aqui no YouTube Tatiana Benites, na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, aqui, Sessão Pipoca Espiritual, para você rever e assistir outras dicas aqui de filme com a Sessão Pipoca Espiritual. Tá aqui tudo no YouTube Tatiana Benites. Vem para cá e você vai acompanhar toda a programação que a Tatiana oferece aqui para você. Mãos Talentosas, data de lançamento mundial, 7 de fevereiro de 2009. O diretor, Thomas Carter, 1h, 26 minutos de duração. É um drama, a história real de Ben Carson, um menino pobre de Detroit que tirava notas ruins na escola e se tornou o diretor do Centro de Neurologia Pediátrica do Hospital Johns Hopkins, trazendo uma grande lição sobre disciplina, foco, mesmo com as adversidades, mesmo com os desafios da vida. Ben Carson acreditou no próprio sucesso, percorreu o seu caminho, e aí aquilo também, né? O incentivo da mãe, que foi de grande ajuda nesse processo, o incentivo da mãe, que nunca estudou, mas os filhos tinham que estudar, e ela conseguiu que os dois se formassem, né, Tati? Exatamente. Esse filme tem uma história linda, emocionante. É um filme muito bom para a gente refletir muitos aspectos da nossa vida. Mas antes da gente começar já a fazer a nossa análise, vamos ver a nossa vinhetinha. Vinhetinha rodada, já estamos com a nossa pipoquinha na mão para a gente conseguir falar sobre Mãos Talentosas. É um filme baseado em fatos reais, então isso torna o filme muito mais legal, né, gente? Vocês sabem que eu adoro isso. E são os meus filmes preferidos, são os que são baseados em fatos reais e que mostram o quanto as pessoas lutaram. É que eu gosto, por quê? Porque a gente se identifica, é uma pessoa como qualquer outra, é uma pessoa como nós, então a gente se identifica, não é uma coisa que inventaram, é real, essa pessoa existiu. Então, esse médico, ele realmente existiu, ele salvou muitas vidas, ele fez toda a diferença para a medicina. Então, e como ele começou isso, saber essa história, que foi uma pessoa que começou pobre, que a mãe não estudou, não tinha estudo nenhum, que ele também tinha muitas dificuldades para estudar, ele não tinha boas notas, ele não tinha nada, ele achava também que ele não ia ser nada, porque ele, na escola, ele era o burro da escola, ele era o burro da classe, então, para que ele vai, né, se esforçar? O que ele vai ser? Então, quando a gente é criança, o que a gente pensa? Sou burro mesmo, não sirvo para nada. E aí teve uma mãe que incentivou. Ela não falou para os filhos que ela não sabia ler. Ela dissimulava, que ela enganava os filhos. Não, tô sem óculos, lê aí para mim o que é, qual a sua dúvida? E eles começavam a falar: mãe, eu preciso fazer a lição, mas eu preciso que você me ajude. Era o desespero da mãe, né, de falar: como é que eu vou ajudar meu filho se eu também não sei? Então, com isso, a estratégia dela era falar: então, vai ler. Então, leia. Então, estude. Então, preste atenção. Porque ela mesma não sabia, mas ela tinha alguns meios
de conseguir. Ela tinha vergonha disso, da sua origem, do que ela era, do que ela não conseguia fazer. Mas ela nunca deixou que os filhos sentissem o que ela estava sentindo, percebessem que ela se sentia incapaz. Ela, o contrário, incentivava os filhos para que eles pensassem que eles eram capazes. Então, ela foi uma pessoa incentivadora. Ela foi uma pessoa que fez toda a diferença em como eles se tornaram adultos. E ele passou a acreditar nele. Uma estratégia que eu achei o máximo que a mãe fez foi fazer, de castigo, né? Foi fazer os meninos lerem livros. Achei isso tão sensacional, gente. É tão sensacional você dar um castigo maravilhoso desse, né? Vai ter que ler livros. Eu acho isso lindo, né? E eles começaram a entender algumas coisas porque eles liam os livros. E até os programas de TV, programas de perguntas e respostas e tudo mais, que antes eles falavam, gente, não sei nada, não entendo nada do que eles estão falando, eles começaram a saber as respostas. Por quê? Porque quando a gente lê, quando a gente estuda, a gente acaba tendo esse know-how, né? A gente acaba tendo esse conhecimento para esse tipo de coisa. E aí, tudo que os alunos e os amigos, entre aspas, da escola faziam com que eles se desacreditassem, a mãe fez com que eles acreditassem neles mesmos, né, Damião? E é lindo demais o que você está falando, né? Porque a gente vai assistindo o filme e se identificando em muitos momentos que você fala, poxa vida, é exatamente isso, né? O que você estava falando. É um filme que mostra, né, mãos talentosas, mostra a importância do apoio familiar para a estruturação do pensamento, da percepção durante a infância, o quanto isso é importante mais. Você estava falando, né? Foi quando ela coloca ali, né? Ele se vê desmotivado, com baixo desempenho na escola. O que a mãe sugere para ele? É o que você estava falando, lindo demais. Trocar a televisão por livro, trocar, de vez de ficar vendo a televisão, troca por livro. E é muito legal, porque também o filme vai mostrando, ele vai lá, ele começa, a Tati falou, ele começa a responder as perguntas e fala, puxa, agora eu sei. Mas aí também ele começa a perceber, ali, e falam de músicas clássicas, aí ele para e fala, puxa vida, sobre isso eu ainda não sei. Aí ele vai atrás para buscar esse conhecimento, né? E a dedicação, né? A história nos mostra que para obter o sucesso desejado, ele estudou, ele se preparou, ele analisou os cenários, teve medos como todos nós temos, e mesmo assim decidiu encarar os desafios, e assim que ele os derrotou, né, Tati? É assim que a gente vai conseguir vencer todos os nossos obstáculos que surgem, com muito esforço, né, Tati? Esforço e conhecimento. Conhecimento. Quando a gente fala de evangelho, de adiantamento moral, de evolução moral, a gente está falando de autoconhecimento, né? De conhecer a nós mesmos, de ver os nossos limites, de tudo que nós podemos melhorar. E quando a gente fala de adquirir conhecimento, a gente também está falando do nosso adiantamento intelectual. E isso também colabora muito com o nosso adiantamento. Por quê? Porque a gente também pode auxiliar os outros. A gente pode auxiliar muitas pessoas através do que nós sabemos, do que nós conhecemos. Então, olha só como é importante que a gente estude. Ah, mas eu estudo um tema, não sei das quantas. Mas o que esse tema pode auxiliar outras pessoas também? Todos os temas têm algo que a gente pode utilizar para o bem. Então, por que não a gente utilizar o que a gente sabe para ajudar alguém também? Quando a gente fala de estudos, né, tem algumas situações na escola e pessoas chaves na escola, que são os nossos professores, são os diretores da escola, as pessoas que trabalham lá, quando nós somos
crianças ou adolescentes, essas pessoas, elas são para nós as pessoas-chave. Elas são as nossas referências, assim como os nossos pais, como as pessoas que vivem conosco, os adultos que vivem conosco em nossas casas, né? Então, uma dessas pessoas-chave no filme também trata do preconceito. Se vocês repararem aqui na foto que a gente tem aqui em cima, né, esse é o personagem, ele é um personagem negro, ele é uma pessoa negra, e ele sofre esse preconceito não por parte dos seus colegas, que sim, a gente vai ver isso também, mas por uma professora. Por uma professora que fala para todo o auditório que onde já se viu um menino negro ser tão mais inteligente que um menino branco. E isso para mim me feriu de uma forma nesse filme que eu falei, meu Deus do céu, né? Isso mexeu tanto comigo que eu anotei isso, sabe? De falar, como pode? É claro que a gente não espera isso nem de um colega que tem a mesma idade, nem nada disso. O preconceito nunca é justificável, para mim nunca tem uma justificativa. No entanto, de um adulto para uma criança, é muito pior. Porque o adulto, ele sabe que ele está fazendo isso errado. Ele sabe que isso se chama preconceito. E embora ele tenha passado por todos esses preconceitos, que feriu a sua mãe, a alma da sua mãe naquele momento, e feriu a todos, né, dessa comunidade, aquilo do tipo, o que ela está falando, pelo amor de Deus, né? Ele passou por cima disso. Ele, naquele momento, claro que ele se feriu, mas ele passou por cima disso. Ele provou que não é a cor de pele, que não é a forma física, que não são as nossas limitações que vão fazer com que a gente não cumpra a nossa tarefa aqui. Não são as nossas limitações de dificuldade de aprendizado, esse tipo de coisa, né? E não é o preconceito externo que vão fazer com que a gente não cumpra a nossa tarefa, que a gente não atinja os nossos objetivos. A gente só não vai atingir os nossos objetivos se a gente parar, se a gente desistir, se a gente realmente não quiser chegar lá. Então, eu acho que esse filme ele mostra muito mais que uma superação de dificuldade de aprendizado, que é o que ele tinha no começo, mas uma superação moral, uma superação não só intelectual, porque sim, ele se tornou uma pessoa inteligente, mas inteligente pelo seu esforço, porque ele entendeu como era estudar, porque ele entendeu como era chegar aonde ele queria. Então, ele deu os seus passos de forma correta e ele salvou muitas pessoas por causa da investigação que ele fazia, e ele foi uma pessoa renomada no que ele fez, na área que ele escolheu. Tanto é que em um dos casos mais emblemáticos do mundo, foi ele que fez a primeira cirurgia. Então, por que a gente às vezes desacredita de nós mesmos? Porque a gente dá ouvidos ao preconceito, a pessoas que vão falar de nós sem nos conhecer, sem saber que de fato nós somos, o quanto nós lutamos para chegar lá. E a gente só consegue essa força de não ligar para essas pessoas, não ligar para esses comentários, quando a gente faz o nosso trabalho de autoconhecimento. Quando a gente está bem com a gente mesmo, quando a gente se ama, quando a gente se aceita, aí a gente não liga para o que as pessoas vão dizer. Mas até a gente ficar bem, essas coisas atingem. E aí é onde a gente precisa usar também a nossa fé. Aí é onde entra também a nossa fé.
E o filme também fala disso, né, Damião? Fala sim, né? E aí você está falando do preconceito, infelizmente, né? O preconceito que ainda existe, mas é o que a Tati estava dizendo. A gente vai ter que fazer o nosso melhor. E, meu, somos todos iguais. Não, é triste, né, essa realidade do preconceito, mas ele existe e o filme relata muito bem isso. E aí você fala, né, e eu vou trazer um dado para você que está aí nos acompanhando, da religiosidade, né? Que vai ali, ele frequenta, né, o templo. Evangélico ali, e eu conversei há pouco tempo com o médico Paulo César Frutuoso, e ele fala o seguinte, o Paulo César Frutuoso, o centro cirúrgico é um lugar sagrado, é um local sagrado. E aí ele diz, eu não entro em nenhuma cirurgia sem antes fazer uma prece, sem antes dizer a seguinte frase, Deus nos ajude. E a questão 659 do Livro dos Espíritos temos, pela prece, pode-se propor três coisas: louvar, pedir e agradecer. Não se pode perder de vista, entretanto, que a prece, a oração para alcançar o seu melhor resultado, deverá ser seguido de ação, de atitude, de vontade de mudar positivamente o nosso comportamento, a nossa postura e o desejo sincero de proceder melhor a cada dia, mesmo que a pouco, mas de modo continuado e permanente, tornando-se pessoas mais fáceis de convivência, e, sobretudo, pessoas do bem, voltadas para o bem e para a sua prática, seja qual for a circunstância, vale realmente o quanto vale, né, Tati? Fazemos as nossas preces diariamente, né, Tati? E o legal disso é que a prece, ela não vale só para gente, né? Quando a gente faz uma prece para nós, ou pedindo, ou louvando, né, ou agradecendo, nós estamos fazendo para nós, para fazer o bem, assim, isso já está fazendo um bem para nós. É como se nós estivéssemos tomando um passe naquele momento. Mas quando nós fazemos uma prece para o outro, essas energias também chegam no outro. E essas energias chegam no outro sendo ele encarnado ou desencarnado. Então, quando nós pedimos por alguém, quando nós fazemos uma prece por alguém que não está bem, ou por alguém que está passando por um momento difícil, ou por alguém que está com muita raiva, com muito ódio, pessoas que não estão naquela vibração boa, a gente vibra por essas pessoas. E essas vibrações chegam até essas pessoas. No livro Missionários da Luz, André Luiz, ele fala sobre o poder da prece. Eu não vou lembrar agora o capítulo, mas é um dos primeiros capítulos, deve ser uns 5 ou 6 por ali, onde eles falam sobre o poder dessa prece. Tanto dos desencarnados para nós encarnados, quanto dos encarnados para os desencarnados e dos encarnados para os encarnados mesmos. Ou seja, sempre a gente recebe fluidos, por mais que a gente não saiba que a gente está recebendo, se alguém está vibrando por nós, pedindo por nós, nós vamos receber. A gente tem que lembrar também que tudo depende das nossas ações também. A gente tem muita gente que deixa tudo nas mãos de Deus, né? É tudo fácil. É mais fácil falar, oh, se Deus quiser, eu consigo. Você fez sua parte, né? Você quer passar no concurso. Ok. Ah, então Deus, se eu tiver que passar, Deus vai me ajudar. Mas você está estudando? Não tô, porque daí se eu tiver que passar, Deus vai me ajudar. Mas se você não, Deus não vai estudar por você, né? Se você não estudar, não é milagre. Milagre não existe, gente, não é assim. Né? Quem é que vai fazer a prova? Então, muitas coisas a gente precisa saber dosar. A gente pode pedir, mas Deus já sabe tudo que a gente quer. Deus sabe. Mas a gente pode pedir. A gente pode contar para Ele por que a gente está pedindo isso. Bate um papo, gente. Bate um papo com Deus que Ele entende. Ele é misericordioso, Ele perdoa. Então, quem tem que aprender a perdoar somos nós.
porque Deus já perdoou. Então, a gente precisa aprender a lidar com este tipo de coisa. A gente precisa fazer a nossa parte. O que eu estou fazendo também para conseguir o que eu quero? No filme, ele retrata isso. Ele mostra o quanto ele estudou, o quanto ele se esforça para chegar onde ele quer. Então, o quanto a gente está se esforçando para conseguir construir o nosso sonho ali na frente. Para eu atingir o meu objetivo de vida ou o meu objetivo mais próximo. O que eu estou fazendo? Pedir é fácil. E colocar a culpa no outro também, porque falar, foi Deus que não quis. A culpa foi dele, né? Foi Deus que não quis, foi Deus que mandou. Não, gente, vamos fazer a nossa parte? Vamos ver o que nós podemos construir para conseguir ficar bem, para conseguir atingir os objetivos. Esse filme fala muito, na minha leitura, de objetivos, de dedicação. Ele se dedica aos estudos, ele aprende a estudar. Isso é algo interessante, porque no começo ele não sabia o que era estudar. Ele não sabia o que era se dedicar. Ele sabia que ele tinha que ir para a escola, e infelizmente a gente ainda tem esse padrão de avaliação, de tem que estudar para fazer uma prova para ver se você é bom. Eu sou contra, mas é o nosso sistema atual, não só no Brasil, em vários países, né? Por quê? Porque isso faz com que a gente se esforce naquele momento para a gente estudar, a gente aprendeu, passou uma semana, a gente já não lembra mais nem o que a gente leu, ou seja, não serviu de nada. Agora, quando nós aprendemos a estudar, quando a gente se dedica a algo que a gente realmente quer, a gente vai lá fazer um trabalho, eu vou pesquisar, eu vou correr atrás da informação, eu vou buscar aquilo que eu preciso. Daí, eu consigo entender como é o processo de aprendizagem para mim. E a gente aprende de forma diferente. Eu aprendo de uma forma diferente do Damião. Eu aprendo de forma diferente dos meus irmãos. E a gente estudou no mesmo tipo de escola, a gente estudou na mesma escola, a gente pegou o mesmo método, mas nós aprendemos de forma diferente, porque nós somos pessoas diferentes. Então, cada pessoa vai ter que ver qual é o seu método. Mas o estudo, gente, é uma coisa, vou colocar o Damião aqui do lado. O estudo, nosso conhecimento, é a única coisa que ninguém pode roubar de nós. E a gente pode passar o nosso conhecimento para quantas milhões de pessoas quiserem. E essas pessoas não podem roubar isso de nós. E é a única coisa que a gente pode levar daqui para o plano espiritual. Tudo isso aqui, tudo que é material, não vai com a gente. O nosso conhecimento vai e pode fazer toda a diferença para nós. Porque, lembrando, a gente pode auxiliar as pessoas com o que nós conhecemos. Às vezes as pessoas vão falar, mas eu não sei nada, mas eu nem estudei. Muitas pessoas que não estudaram tiveram muito mais experiências diferentes na vida do que eu, que estudei. Então, essas pessoas têm muitas coisas para me ensinar. E às vezes muito mais do que eu tenho para passar para elas. Então, todos nós podemos ensinar algo a alguém. Todos nós temos sabedoria suficiente para ensinar algo a alguém. Então, levem isso com vocês, porque todos nós somos especiais. Todos nós temos algo de bom. Então, levem essa mensagem com vocês, levem essa mensagem de superação para vocês, porque a gente quer falar mais sobre esse tipo de coisa aqui, a gente quer mais filmes aí, ó, gente, baseado em fatos reais. Tragam pra gente também as sugestões de vocês. Já coloca aqui, ó, se vocês pensaram em algum outro filme, se vocês já assistiram esse filme, o que vocês acharam, coloca aí a opinião de vocês, que a gente vai ver depois com todo carinho, e a gente vai estar aqui na próxima semana para falar de um novo filme, ou de uma nova série, e a gente espera vocês aqui também no canal toda sexta-feira. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.